está uma guerra constante aí de vários irmãos, assim como o irmão Romilson mencionou aqui, na questão dessa gripe, né? Eu estou aqui pedindo misericórdia para Deus desde uns dias, eu também fui afetado por ela. E aí, em uma manhã de aquebrantamento como este, em que o Espírito de Deus se faz presente, vem as lágrimas, e nós sabemos que quando nós choramos, a situação piora. Mas Deus é bom em todo tempo, e eu creio que Ele vai nos ajudar a pregar nesta manhã. Queridos, localize o texto sagrado contido nas Lamentações do profeta Jeremias, mais precisamente o capítulo de número 5, e nós iremos fazer menção do verso de número 21. Lamentações, capítulo 5, versículo de número 21. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus por este momento, que é único e também é singular. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor. A história aqui contada, de abnegação, de entrega à causa de Deus, ela nos serve de estímulo, pastor, para que nós venhamos também tomar como exemplo a sua vida e de demais obreiros que, assim como o Senhor, estão entregues à causa de Deus. Deus continue abençoando a sua vida, que o Espírito de Deus lhe conceda favor e graça para o Senhor e a sua família, para que vocês façam uma boa administração e o nome do Senhor nosso Deus seja conhecido nesta comunidade através do ministério de vocês. Eu quero também louvar a Deus nesta manhã pela vida de uma pessoa. Eu não estou mais olhando ela ali, a irmã Domingas, estava bem ali, não está mais ali, ou ela estava perto da senhora aí, deu uma saída, né? A irmã Domingas. Todas as vezes, meus irmãos, que eu venho a este templo, eu me recordo de um investimento feito por essa serva de Deus na minha vida, e outros delinquentes que nesta comunidade éramos rejeitados pela sociedade de Vila São Luís, pelo fato de nós sermos marginais, pelo fato de nós sermos vagabundos, de nós sermos delinquentes. Um domingo como este, queridos irmãos, nós estávamos aqui detrás deste muro. Aqui era o nosso ponto de vendermos droga. E a irmã Domingas, ela é segunda-feira, aqui na casa pastoral, eu me recordo muito bem, e também ali na casa do Luiz Sebastião, o forró, ela reunia esse tipo de gente ruim, para introduzir, para injetar
a mensagem do Evangelho que salva, que transforma e que liberta. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe outra via de acesso e outro meio que transforme o mais vil e miserável pecador em uma nova criatura. Bendito seja Deus. E eu me recordo muito bem quando nós não queríamos ir. Eu, por exemplo, eu só ia por causa da comida, do lanche, E aí, às vezes a irmã Dominga, ela ia naquilo que na linguagem de lá chama-se quebrada. Nós estávamos nos drogando e ela chegava, irmãos, e pegava no nosso braço, 2, 3, e levava: meus filhos, é para vocês, vamos. Corajosa, irmã Domingas. Mas sabe o que entristece na história? É que alguns crentes, e isso são a minoria, eles questionavam a irmã Domingas. E eles diziam: larga esses bandos de marginais. Eles não vão dar em nada. Não. Ela estava investindo em alguém. E já são quase 20 anos, irmã Dominga. Muito obrigado. Porque a senhora não desistiu de mim. A senhora investiu em mim. Louvado seja Deus. E já são quase 20 anos que, pelo favor de Deus, eu estou servindo a Jesus. No decorrer da caminhada, houve alguns contratempos, mas Deus, que é poderoso, nos levantou. E para a glória de Deus, hoje nós estamos servindo a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é lindo, né, irmãos? Pega um trapo velho de imundície, o preto, limpa, dá dons, dá filhos. Me deu uma esposa linda. Minha filha, que até então está comigo, meu filho está um pouco baleado, mas eu tenho dito que é para testemunho. Brevemente ele vai voltar. Muito obrigado, irmã Dominga. Deus te abençoe. Eu sou grato à senhora. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu quero fazer menção do versículo de número 21, do capítulo 5 de Lamentações, que está escrito assim: ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Talvez na sua tradução, querido, está dito: converte-nos a ti, e nós nos converteremos. Mas nesta manhã, eu quero ser fiel a esta tradução, que diz: ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo, Senhor. Renova os nossos dias como antigamente. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma série de 5 lamentações, escrita de forma poética pelo profeta das lágrimas, pelo profeta chorão. Alguns da autocrítica teológica não atribuem
a Jeremias o livro das Lamentações. Porém, outros acreditam que foi ele o autor deste livro, pelo fato de ser muito parecido em alguns aspectos com o livro que leva o seu nome, o livro de Jeremias. Jeremias está se utilizando dessas lamentações para demonstrar, para expressar a sua dor e tristeza emocional pelo triste estado que agora se encontra a cidade de Deus, a Jerusalém, os filhos de Judá. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém diz que a dor de Jeremias, que o pesar que ele expressa em poesias, é parecida com a dor, irmão Gleidson, de alguém que está chorando a morte de um amigo, alguém que está no enterro de um amigo que sofreu um acidente trágico e este veio perder a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias está sobre os escombros da cidade agora destruída, a lamentar. Jeremias, com isso, ele está a lamentar a queda humilhante da monarquia e do reino davídico. Pois é ele que no capítulo de número 33 e no verso 17, ele vai registrar uma promessa feita a Davi pelo próprio Deus, que não faltaria sucessores para ocupar, para ascender o trono da linhagem davídica. Mas agora caiu, irmãos. Caiu. Esta promessa, devido ao pecado do povo, Jeremias está vendo cair. Segundo, Jeremias lamenta a triste ou a destruição total dos muros da cidade, bem como o templo, bem como tudo que ali havia. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, Jeremias está lamentando, querida igreja, a lamentável deportação dos que agora sobreviveram a este massacre para a distante Babilônia. E ao lermos o livro do profeta Daniel, nós vamos nos deparar que ali Daniel, juntamente com seus companheiros, estão indo agora para um lugar distante, para uma terra longínqua. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, Jeremias está a lamentar, a chorar. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, por vez nós vamos encontrar dentro dos escritos sagrados, dentro da Bíblia Sagrada, alguns lamentos. Quem não se lembra do lamento, do choro alto de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que está nesta manhã no culto, e eu posso sentir a sua presença neste lugar. Bendito seja Deus.
Quando ele chega na entrada de Jerusalém, e o evangelista Lucas, no capítulo 19, ele vai narrar a fala de Jesus em lamento. Jesus tinha sido rejeitado pelos líderes religiosos. Jesus tinha sido rejeitado com a sua mensagem, essa mensagem que eu acabei de dizer, que ela transforma vidas, que ela, bendito seja o nome do Senhor, muda a sorte do homem. Bendito seja Deus, por mais deplorável que seja a sua situação. E Jesus lamenta dizendo: ah, se tu soubesse, pelo menos neste teu dia, a quem pertence a tua paz, mas isto agora está encoberto aos teus olhos. E ele vai vaticinar, ele vai profetizar: mas dias virão em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e derribarão os teus muros, e não ficará em ti nada. 40 anos mais tarde, diz a história, que há uma revolta dos judeus contra os romanos. E para ali é enviado alguém, o general Tito, para conter esta revolta. Eles sitiam a cidade, eles derribam um muro e há uma matança em massa. Mas Jesus avisou. Ele também lamenta a rejeição em Mateus capítulo de número 23. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, assim como a galinha ajunta debaixo das asas os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Louvado seja o nome do Senhor. É mais ou menos este sentimento, queridos irmãos, que o profeta Jeremias agora está expressando através das suas lamentações. Bendito seja Jesus Cristo para todo sempre. As lamentações do profeta Jeremias, elas contêm, queridos irmãos, características que são marcantes. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E a primeira característica é que o profeta se utiliza de uma forma literária para expressar o seu pesar, a sua dor, a sua intensa tristeza pela destruição da cidade. E ele as escreve utilizando o acróstico alfabético. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A palavra acróstico pode ser definida, queridos irmãos, como uma composição poética em que cada verso dá princípio por uma letra. Louvado seja o nome do Senhor, na palavra que serve de tema. Daí nós vamos entender, queridos irmãos, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber, louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre, que na sua primeira lamentação, antes dele expressar também o seu significado, que no hebraico eká, significa ó como, ele vai, bendito seja o nome do Senhor, se utilizar da forma acróstica, e a forma acróstica é também, queridos irmãos, as 22 letras do alfabeto hebraico. Você vai se deparar primeiramente aí, assim
Assim como no livro dos Salmos, bendito seja o nome do Senhor, que também tem a forma literária no acróstico alfabético, nós vamos nos deparar com 7 desses salmos, escrito assim, mas eu quero fazer menção do salmo de número 119, louvado seja o nome do Senhor, e lá, ou como assim nas lamentações de Jeremias, na primeira está escrito, antes dele dizer ó como, a palavra Aleph, e assim ele vai, a última letra é a expressão tal, ou seja, esses nomezinhos que talvez te chamam a atenção, e quem sabe você não até então buscou a explicação, são as 22 letras do alfabeto hebraico, bendito seja o nome do Senhor, o Provérbios da mulher virtuosa, o Provérbios de número 31, ele também expressa, louvado seja Deus, esta forma literária, bendito seja o nome do Senhor. A segunda forma marcante que o profeta se utiliza, bendito seja o nome do Senhor, para todo sempre, para descrever o triste estado, queridos irmãos, da cidade santa. Ou outra forma marcante que há, é que este livro ele é lido todos os anos, mais precisamente, amados irmãos, no dia 9 do calendário judaico que chama Abib, correspondente ao nosso calendário a agosto e a julho. Este dia é chamado pelos judeus de Tisha B'Av. É o dia em que todo judeu está jejuando. Neste dia eles não tomam banho, eles não calçam sapato de couro, eles não se alimentam, bendito seja o nome do Senhor, porque este dia é dia de relembrar aquele dia fatídico, bendito seja o nome do Senhor. É neste dia, queridos irmãos, que os judeus lembram, louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre, que no ano 586 antes de Cristo, Nebuzaradã, chefe da guarda dos caldeus, dos babilônicos, ele entra na cidade e ele agora, bendito seja o nome do Senhor, começa a assassinar os nobres, ele começa a assassinar as pessoas. É nesta ocasião que Zedequias tem seus olhos furados e após ver os seus filhos mortos, é transportado para a Babilônia. Este dia é o dia de lamento, de jejum, e não só para lembrar a destruição do templo nos dias de Jeremias, mas no ano 70 da nossa era, como eu já antecipei, também houve a destruição do templo. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Outra característica marcante do livro das Lamentações é que nós aprendemos, queridos irmãos, com esse valioso comentário, que o pecado ele traz graves consequências. O pecado ele traz para a vida do crente, para a vida do homem, graves consequências. Paulo, no capítulo de número 6, no versículo de número 23, ele vai personificar o pecado como um senhor, o senhor que atribui ao seu servo o pago devido. Ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito
Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. De Deus é a vida eterna. Quantos já podem desfrutar nesta manhã da vida eterna? Quem já desfruta, levante a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Exalte ao teu Deus pelo dom da vida eterna. O pecado traz consequências devastadoras para a vida do crente. Nós não devemos brincar com o pecado. Nós não devemos dar vazão ao pecado. Nesta manhã, devido o nosso irmão deixar que o pecado se tornou o Senhor na sua vida, houve a sua exclusão. Não é segredo para ninguém que muitos obreiros, por falta de vigiar a igreja, estão pagando consequência por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos brincar com o pecado. Nesta manhã, o Espírito de Deus brada ao nosso coração que o sangue de Jesus Cristo está disposto a nos purificar dos nossos pecados. Nós também aprendemos com a lamentação, ou as lamentações de Jeremias, que apesar da destruição e do sofrimento, em meio a isto, nós podemos ter esperança. Nós podemos nos voltar por uma busca sincera a Deus. Nós podemos retornarmos a Deus. E é isto, queridos irmãos, que Jeremias está querendo. E é aqui que eu quero pregar. Bendito seja o nome do Senhor. Jeremias está pedindo clemência. Jeremias está pedindo socorro. Quando ele diz: ó Eterno, restaura-nos para ti. A palavra restaurar nos dará a ideia de consertar. É algo que não está no padrão, é algo que não está de acordo, é algo, bendito seja o nome do Senhor, que fugiu do paradigma para qual ele foi estabelecido. E nesta manhã, o Espírito do Deus eterno, o Espírito que já fez nós derramarmos lágrimas, ele está desejoso de restaurar vidas, ele está desejoso, louvado seja o nome do Senhor, de nos levarmos outra vez ao retorno a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode sentir a presença do Espírito de Deus na tua vida. Jeremias está pedindo socorro. Restaura-nos, Senhor, para ti, e nós seremos restaurados. Bendito seja o nome do Senhor. Esses dias atuais, hoje, da parte da igreja, assim como esta oração modelo, que Jeremias, ele agora cessa as suas lamentações, até o capítulo 4, e ele agora começa a descrever o que teria levado o povo a estar neste triste estado. Bendito seja o nome do Senhor. E ele termina a sua lamentação orando, suplicando a Deus, pedindo ajuda, pedindo socorro. E esta é uma oração modelo para a igreja, assim como a oração de Abacuque. Bendito seja o nome do Senhor, que ele pede avivamento, que ele pede vida outra vez. Jeremias está dizendo: restaura-nos para ti. E nos dias de hoje é urgente, amados irmãos, a igreja dos dias atuais, bendito seja o nome do Senhor, clamar, suplicar, pedir restauração. Pedir restauração.
Eu estava conversando com o pastor aqui, e o pastor dizendo que parece que é nos dias da Santa Convocação é que os membros acham de faltar, é que estes, e quem sabe alguns que estão aqui, urgentemente estão carecidos, precisando de uma restauração. Restauração em que sentido, irmão Paulo? Restauração da nossa sensibilidade espiritual. Os dias odiernos, a igreja, bendito seja o nome do Senhor, e isso num contexto geral, parece que perdemos a sensibilidade ao Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho dito, queridos irmãos, palavra tem palavra, irmão Tiago, tem doutrina na Lírio dos Vales, tem doutrina na Elon, tem doutrina na Emuná, tem doutrina na Lírio dos Vales, ou seja, na Vila São Luís, tem doutrina, palavra tem. Com muito amor, nós temos nos dedicado a trazer ensinos sistemáticos para que a igreja se enquadre no querer de Deus. Mas parece que esses dias, eles são dias de insensibilidade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Insensibilidade espiritual, queridos, nos leva, bendito seja Deus, ao pecado. E o pecado na Bíblia, nós temos lido que ele é uma representação da lepra. E a lepra, como nós sabemos, pastor, ela é causada por uma bactéria. E esta bactéria, ela agora, louvado seja o Senhor, ela vai causar ferimentos no corpo de alguém, na pele de alguém. E estes ferimentos, eles estão insensíveis ao calor, ao toque. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, querido irmão? Muitos de nós estamos insensíveis, é o pecado, bendito seja o nome do Senhor, que tem impedido de nós sentirmos sensibilidade espiritual, de nós ouvirmos a voz do Espírito. Não sentimos mais o toque do Espírito de Deus. Muitos não sabem mais o que é isto. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez estamos insensíveis com a dor um dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe não estamos enquadrados assim como estavam os discípulos no episódio de Mateus capítulo 15, quando aquela mulher sai à procura de ajuda, e diz o texto que ela vem gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoninhada. E os gritos de apelo, de socorro daquela mulher, eles incomodam os discípulos. E os discípulos, bendito seja o nome de Jesus, por estarem insensíveis, ele diz: Senhor, despede esta mulher, ela vem gritando atrás de nós. Eles não se depararam com a situação caótica daquela mulher, porque estavam insensíveis. O crente sensível ao Espírito, à dor do seu irmão. Quando o pastor diz: nós vamos ajudar, tem só 50, mais 10 é para ajudar, pastor, estar aqui. Isto é sensibilidade. Louvado seja o nome do Senhor.
Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 6, igreja, no verso 9 e verso 10, ele diz que não é para nós deixarmos de fazer o bem, bendito seja o nome do Senhor, porque ao seu tempo nós vamos colher, se nós não desfalecermos, se nós não nos cansarmos. Sensibilidade à dor do próximo, sensibilidade ao Espírito de Deus. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Se eu fosse você, eu já começava a conversar com Deus, pedindo para que Ele restaurasse o que não está de acordo. É interessante que a palavra, ela é confronto. É interessante que a palavra, ela nos confronta. Bendito seja o nome do Senhor. E se você está nessa situação, você já pode pedir: restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Uma vez que a nossa sensibilidade espiritual, igreja, venha a ser restaurada, a santidade de Deus em nós também será restaurada. Na doutrina da santidade, nós podemos haver por dois ângulos. Louvado seja o nome do Senhor. Santidade e santificação. Bendito seja Deus. Santidade, queridos, quer dizer que é o estado da igreja. É como Deus nos vê, diácono Daniel Maquise. É como o mundo nos vê, bendito seja o nome do Senhor. Mas os dias de hoje, bendito seja Deus, nós estamos vendo alguém que perdeu a santidade, que quer andar de qualquer forma, que acha que tem que ter a sua vida. Não, nós somos diferentes, bendito seja o nome do Senhor. Santidade, posição, separados, louvado seja Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E aos santos, aonde estão os santos? Aonde está a igreja santa? Aonde está o povo santo? Louvado seja o nome do Senhor. E aos santos que estão em Éfeso, estado, posição. Nós somos um povo exclusivo, separado para boas obras. Nós somos santos. Nós precisamos pedir a restauração da santidade do Senhor, nosso Deus, na nossa vida, para nos comportarmos como santo, para nos vestirmos como santo, para falarmos como santo, para andarmos como santo. Como é que você é conhecido no serviço? Como é que você é conhecido, bendito seja o nome do Senhor, pela tua vizinha, pelo teu vizinho? Como é? Louvado seja Deus para todo sempre. Nós somos santos. E Pedro diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. É em toda maneira, não é só no vestir e no falar. Eu posso falar de qualquer forma. Não, eu sou santo em toda a minha maneira de viver. Jeremias, bendito seja o nome do Senhor, ele faz um apelo para que Deus, louvado seja o nome do Senhor, restaure os seus dias como antigamente. Ele está pedindo renovo. Renova os nossos dias como dantes. E eu me lembro de uma das 7 igrejas que foi censurada pelo nosso Jesus. A igreja que estava em Éfeso. A igreja que estava em Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus disse: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, mas escute, eu tenho algo contra ti.
Portanto, não é mais aquela mesma igreja. A igreja doutrinada pelo apóstolo Paulo. A igreja, louvado seja o nome do Senhor, que teve como pastor Timóteo. A igreja que antigamente era fervorosa. Jesus está dizendo: volta, volta, retorna à prática das primeiras obras. Jeremias está se lembrando dos dias de glória, em que o povo atravessam o mar vermelho. Jeremias está se lembrando, queridos obreiros, bendito seja o nome do Senhor, dos dias em que eles estavam caminhando no deserto para Canaã, e ao passo que eles iam crescendo, o sapato crescia, ao passo que eles iam crescendo, o terno crescia, era a glória do seu Deus. Eram os dias de antigamente, em que Deus estava ali. Aqui, nesse contexto, o profeta está vendo a ausência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que ele diz: renova. Renova os nossos dias como dantes. Renova. Renova, renova. 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 Renova os nossos dias como antigamente. Renova os nossos dias como antigamente. Ei, meu querido irmão, ei, minha querida irmã, você se lembra da primeira experiência que você teve com Deus? Você se lembra, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, quando você era um membro do aliançado, quando você tinha prazer de estar nas ruas das comunidades de São Luís, no interior do estado, dizendo que Jesus salva, que Ele transforma. Você se lembra da sua primeira experiência com Deus, quando você recebeu o batismo no Espírito Santo. E este, louvado seja o nome do Senhor, não é para você mostrar espiritualidade, não, não. O propósito primário é para proclamação, anúncio. Nós estamos aprendendo isso na escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus está te chamando. Volta, 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 volta às práticas das primeiras obras. Ele está com saudade. Ele quer te encher. Aonde tem alguém nesta manhã desejoso de voltar, desejoso de regressar, Jesus está te convidando. O Espírito de Deus está te convidando. Talvez você ainda não teve essa experiência, mas nesta manhã, o Espírito de Deus quer te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode levantar a mão? Quem pode glorificar? Quem pode encher esse lugar de glória? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem pode? Renova os nossos dias como dantes. Restaura-nos para ti, que nós seremos restaurados. É o apelo, queridos irmãos, que a igreja nos dias de hoje deve fazer. É o apelo, senhores obreiros, que nós devemos fazer. Companheiros de julgo, dirigentes, nós devemos pedir para que o Senhor nos restaure. É que às vezes nós só batemos, é que às vezes nós só cobramos. Bendito seja o nome do Senhor. E nós temos conosco o mal de às vezes não entender as pessoas. Mas nesta manhã, companheiros, o conselho dado é o conselho que Joel dá. Bendito seja o nome do Senhor aos obreiros da época. E ele diz: chorem o sacerdote e diga ao Senhor: poupa o teu povo. Nós devemos, meus amados irmãos, estar assim fazendo. Eu tenho dito, eu não quero aqui mostrar espiritualidade,
diante de ninguém, mas eu tenho dito à congregação que está sob os meus cuidados, com o favor de Deus, que eu tenho buscado não só por mim, não só por a minha vida, mas pelos meus irmãos, porque o desejo que arde no meu coração, pastor, é que esta congregação, ela seja uma congregação doutrinada nos princípios de Deus, para que o nome do meu Deus, para que o nome do Deus da área 112 seja conhecida na região de Vila São Luís, pela congregação Emunar. E eu tenho estendido a você, companheiro, eu tenho pedido por você, Daniel, por você, Pacheco, por você, Tiago, pelo senhor pastor, pelo irmão Cleonilson. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que devemos fazer, amados irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que de forma piamente esta área se levantará com graça para proclamar a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio de forma piamente que esta área experimentará um avivamento tal que ninguém, bendito seja Deus para todo sempre, conseguirá ficar no comodismo. Alguém tem que se levantar, alguém tem que se levantar. Ao pegarmos, queridos irmãos, a história dos grandes despertamentos ou dos grandes avivamentos que houve ao longo da história, nós vamos ver que alguém se levantou, alguém teve a atitude. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém foi perseverante. E dessas histórias eu admiro todas, mas me chama a atenção o avivamento no país de Gales, quando o jovem de apenas 13 anos chamado Eva Robert, ele tem a visão de Deus, estava no seminário e Deus diz: volta para a sua cidade que eu vou avivar o teu país. Deus introduz no coração dele o desejo de avivamento. E a história diz, companheiros, que aquele jovem começou a orar da seguinte forma: Deus, me enche do teu espírito e aviva o meu país. Deus, me enche do teu espírito e aviva o meu país. Deus, me enche do teu espírito e aviva o meu país. Esta é a oração que a área 112 deve fazer. Deus, me enche do teu espírito e aviva a minha área. Deus, me enche do teu espírito e aviva a minha área. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus, me enche do teu. Quantos podem orar assim? Quantos podem? Quantos podem? Quantos podem? Quantos podem? Quem quer? Quem quer? Quem quer avivamento? Louvado seja o nome do Senhor. 13 anos tinha aquele jovem. Eu já estou encerrando. 13 anos tinha aquele jovem. A história vai dizer que aos 28 anos Deus responde àquele jovem. Houve um avivamento tal no país de Gales que até o primeiro ministro do país se converte a este evangelho que nos transformou. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Alguém tem que se levantar. Diz a sociologia que um elemento só, somente um, ele é capaz, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, de influenciar toda uma sociedade. Quem não se lembra do Ronaldo Fenômeno, quando ele fez aquele negócio na cabeça, aquela cuia, eu não sei o que é aquilo, e influenciou toda a sociedade. Todo jovem queria ter. Assim será quando nós nos levantarmos. Assim será quando alguém se levantarmos. Quando eu me levantar, Tiago vai querer, o pastor vai querer, ele vai querer, nós queremos. Louvado seja o nome do Senhor. Ore, 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 peça a Deus. Aviva, Senhor, aviva, 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 aviva a minha área. Nos enche do teu espírito. Fique de pé comigo, por gentileza. Bendito seja Deus. O Espírito de Deus está neste ambiente.
O Espírito de Deus está neste lugar, esta noite, esta manhã. Louvado seja Deus de restauração. Esta é manhã de restauração, esta é manhã de renovo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Sensibilidade espiritual, Graças a Deus. restauração espiritual. Quero que valorize Restauração. o que você tem. Bendito seja o nome de Jesus. Se você deseja, nesta manhã, Quero fecha que teus olhos. valorize Fecha teus o olhos. que você tem. Fecha teus olhos. Você é um Peça. ser, você Peça. é alguém Peça, tão suplica. importante. Restaura-nos, para Senhor, Deus. para ti, e nós seremos restaurados. Nada de Renova os ficar nossos dias como dantes. nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Sinta o mover do Espírito de Deus nesta manhã. Sinta o mover do Espírito de Deus. Seja renovado, seja renovada. Bendito seja o Senhor. Então você pode Então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Canta, igreja. Dê um valor, o Espírito Santo Ele está aqui nesta manhã. Ele está no ambiente. O Espírito de Deus está na casa. O Espírito Santo Santo se move em você. Vai. tem um valor, O Espírito Santo se move em você. você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Canta, igreja. Quero que valorize. Canta, igreja. Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus. nada de ficar Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Vai! Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu Venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até fugir medo. Eita glória! Inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Canta, igreja! Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia! Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nosso Deus, nós ouvimos a tua boa e preciosa palavra, e o nosso coração, Deus, deseja, ó Pai, que o Senhor nos restaure nesta manhã, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos refaça. Eu quero te apresentar este irmão, esta irmã, que chegou aqui debilitado, que não tem mais força para orar, que não tem mais força para ler a tua palavra. É a tua palavra quem diz, ó bondoso Deus, que é o Senhor quem dá força ao cansado, quem dá vigor ao que não tem nenhum vigor.
renova nesta manhã a tua igreja, restaura a tua igreja, restaura, Senhor, nos faz voltar, nos faz regressar aos dias primórdios, ao primeiro amor. Converte-nos, Senhor, converte o nosso coração, para que possamos, meu Pai, ter a nossa sensibilidade espiritual restaurada, ter a santidade do Senhor em nós restaurada, e possamos ser a verdadeira agência e representante de Cristo nesta baixa terra. Assim, Deus, de forma singela, nós, a igreja, a tua eleita, a tua noiva, oramos em nome do teu Filho Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Glórias a Jesus. Ouvimos a boa palavra de Deus. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. As irmãs, se prepara o hino.